Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no BL. E o Campeonato Cearense já é passado, né? Tá chegando a Série B, finalmente, depois de anos no inferno. Estamos de volta à Série B. Chegou a hora de a gente colocar na balança esse primeiro quadrimestre do Fortaleza, né? Esse ano de 2018 até então, o Fortaleza, que acabou sendo vice-campeão estadual, não conseguiu conquistar seu maior objetivo. Antes de começar o vídeo, vai logo curtindo, se inscrevendo, compartilhando e o mais importante, dando a tua opinião lá nos comentários, que vale tanto quanto a minha. A gente vai aqui analisar, ponderar, colocar o saldo do Fortaleza até então no ano e tua opinião é super importante. Enfim, o ano do Fortaleza de 2018 começou quando o juiz apitou ali o término da partida contra o Tupi. Fortaleza de volta à Série B, mais dinheiro entrando no clube, apesar de estar fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil 2018. Era uma nova realidade para o Fortaleza. Ainda em novembro, né, tivemos mudanças na diretoria. Luiz Eduardo Girão, que tinha assumido no meio do ano de 2017, renunciou e Marcelo Paes ficou sendo presidente do Fortaleza, mudança na diretoria de futebol, vice-presidência e tudo mais. Porém, também ali em novembro, anunciamos o nosso técnico para 2018, que é Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, que foi mito pelo São Paulo, seleção brasileira e tudo mais, conquistou tudo que um jogador pode ganhar, ou quase tudo, né? E chegou ali com certa expectativa, ele que havia se tornado técnico pouco tempo antes. Seu primeiro trabalho e único havia sido no São Paulo em 2017, onde ele ficou até junho e chegou com muita expectativa, imprensa nacional toda cobrindo essa chegada de Rogério Ceni à Fortaleza. Como eu disse, né? Ele foi um mito como jogador de futebol, mas como treinador, a gente estava contratando ali um treinador inexperiente ainda. Porém, todo mundo esperava do Rogério Ceni, além dessa mídia que se gerou em cima da contratação dele, ideias novas, né? Ele é de um perfil de técnico mais moderno, de aplicar ideias novas. Ele tem como grande referência o Osório, que foi seu treinador no São Paulo e hoje dirige a seleção mexicana. A gente esperou muito, né? Criou-se ali toda uma expectativa, reforços foram chegando, alguns nomes importantes da temporada 2017 permaneceram, no caso do Marcelo Boeck, Anderson Shoa, Adalberto, ficou também o Pablo. E aos poucos as contratações foram sendo anunciadas. O primeiro anunciado, por exemplo, foi Derlei, o volante Derlei, que só acabou estreando no finalzinho do Cearense por conta de suspensão e tal. Foi o primeiro a ser anunciado. Anunciamos também Edinho, Roger Carvalho, Léo Natel, por indicação do Rogério Ceni. Chegaram vários nomes e alguns com muita pompa, várias novelas. Tivemos ali a novela Belusso, que acabou não vindo para Fortaleza, e tivemos a novela Alain Mineiro, que acabou fechando com Fortaleza, né? Grande negociação ali entre Fortaleza e o atleta, e o Alain Mineiro chegou junto ali com Alípio, que tinha sido seu companheiro de Vila Nova. Outro que chegou foi Gustavo, né? Já o Gustavo chegou com muita desconfiança, boa parte da torcida colocava suas fichas em Jonatas Belusso, e o Gustavo chegou como patinho feio ali, e no desenrolar da carruagem a gente já viu, a gente já sabe o final, né? Enfim, outro que chegou com muita expectativa foi o argentino German Pacheco. German Pacheco, argentino, que havia sido campeão peruano, campeão nacional em 2017 pelo Alianza Lima, chegou cercado de muita expectativa aqui no Fortaleza. Meia canhoto, que joga pela direita e tudo mais, com essa bagagem de ser campeão pelo Alianza, criou-se ali uma baita expectativa em cima do atleta. Enfim, a temporada finalmente começou por Fortaleza diante do Uniclinic lá em janeiro. Fortaleza que havia realizado amistosos, jogos treinos, né? Jogo treino contra o Juazeiro no PC, que vencemos por 6-0, e o amistoso contra o Gama, que vencemos também por 3-0. Enfim, nossa primeira partida oficial do ano foi Fortaleza 4, Uniclinic 0, Uniclinic 0, Fortaleza 4. E ali deu pra ver muito do que seria do Fortaleza durante todo o campeonato estadual. Rogério Ceni começou ali com um 4-3-3, né, com Léo Natel. Quem era o outro ponta, meu Deus? Alípio era o outro ponta, era Léo Natel e Alípio. Gustavo centralizado. E a gente viu muito do que seria o decorrer do Fortaleza na temporada, porque foi 4 gols do Gustavo naquela noite. Gustavo marcou os 4 gols do Fortaleza e quase que todos os gols saindo de jogadas pelo lado do campo e bolas alçadas na área para o Gustavo cabecear ou fazer ali no rebote, numa sobra. E isso se desenhou muito ser o Fortaleza 2018. Seguimos ali conquistando vitórias, jogando bem nas primeiras partidas e começaram
e o ambiente começou a se conturbar um pouco quando o argentino Germán Pacheco, que eu até citei, que veio com grande expectativa, pediu para deixar o clube. Ele que havia sido utilizado em apenas 2 partidas, pouquíssimos minutos esses fora de sua posição, pediu para deixar o clube, disse que não estava satisfeito, queria voltar para não sei aonde, e ele deixou o Fortaleza. Depois disso, outro fato muito importante, pelo menos ao meu ver, que foi essa quebra do Fortaleza, que jogava muito bem no começo do ano, para um Fortaleza melancólico que começou a jogar um pouco pior da metade do estadual para frente. Foi a primeiro clássico do ano, Fortaleza e Ceará, no dia 4 de fevereiro. Não tinha nem um mês ali que havíamos estreado na competição. Fortaleza foi enfrentar o Ceará, primeiro clássico do ano, e acabamos ali perdendo, perdendo de 2-0, numa partida que o Fortaleza não conseguiu ter alternativas para chegar à frente. Essa bola alçada pro Gustavo não funcionou, então matou ali o Fortaleza. E o preparo físico que a gente cobra, começou muito ali daquele jogo. Fortaleza parecia morto, não conseguia se recompor ali no segundo tempo. E essa partida, Fortaleza 0, Ceará 2, Fortaleza 0, para mim é um momento impactante da temporada até então pro Fortaleza. Porque desde então, muitas dúvidas e incertezas ali pro Fortaleza. Colocaria até outro jogo também, que foi Fortaleza e Horizonte. Lá em Horizonte, que o Rogério Ceni colocou uma equipe completamente reserva, que até então ele repetia todas, pelo menos na medida do possível. Suas escalações de um jogo para o outro mudavam uma ou outra peça por conta de contusão ou de suspensão de cartão amarelo ou expulsão, enfim, ele sempre mantinha um padrão. No jogo contra o Horizonte ele sacou a equipe toda, botou uma equipe completamente reserva, e a partir dali, depois do jogo contra o Ceará e tudo mais, começamos a rodar bastante a equipe. Rodar num ponto que a torcida não sabe qual é o time titular do Fortaleza. Se você perguntar qual foi o time titular do Fortaleza no Campeonato Cearense 2018, eu vou me complicar para responder. A gente sabe ali do Boeck, o Tinga, Bruno Melo, Gustavo. De resto, é uma rotação muito grande. Dá para ver com bons olhos, mas quando é demais, para mim, complica muito. Enfim, Fortaleza seguiu, passou como líder da primeira fase e chegou à segunda fase, um tiro mais curto, apenas 5 jogos, nesse hexagonal, e o Fortaleza trouxe ali para esse hexagonal final, para essa reta final de Cearense, o Oswaldo, que daria ali um salto de qualidade para a equipe, esse jogador agudo do lado de campo que dispensa apresentações. O Oswaldo chegou com um contrato curto de apenas 3 meses, já que ele tem pré-contrato vigente com o clube asiático da Tailândia. O Oswaldo chegou para tentar dar esse ânimo na equipe do Fortaleza, que faltava criatividade, Os nossos atletas mais credenciados a se tornarem jogadores principais da equipe ali no começo do ano, quando contratamos, seria o Alan Mineiro e o Alípio, A dupla que veio do Vila Nova, e a gente não conseguiu ter esse meio campo com eles dois, tanto que o Oswaldo foi contratado para isso, para dar essa criatividade, já que Alan Mineiro, que teve poucas partidas, menos que o Alípio, e o próprio Alípio não funcionaram. O Alípio até jogou mais minutos, jogando ali pelo lado do campo ou pelo centro do campo, sendo esse ponteiro ou esse armador, e não funcionou. O Alípio conseguiu apenas dar uma assistência. E o Alan Mineiro, que muita gente reclama do peso dele e tudo mais, ganhou pouquíssimas oportunidades também, muitas só no segundo tempo, algumas sendo sacadas ali no comecinho do segundo tempo, e é uma coisa que não dá pra entender, porque o Alan Mineiro fez um baita 2017 e aqui no Fortaleza até então não conseguiu deslanchar seu melhor futebol, fazendo esse meio campo do Fortaleza, essa parte central, tirando ali as laterais e os atacantes pelo lado do campo, ficar muito pouco povoado. Eu falei ali que o Fortaleza, a principal alternativa de jogo do Fortaleza, de buscar gols do Fortaleza, é bola alçada na área para gols do Gustavo que acabou sendo o nosso artilheiro com 16 gols, é porque faltou muito desse meio campo, essa bola, essa transição ofensiva por dentro, faltou muito. Faltou o Alan Mineiro, faltou o Alípio, faltou mais intensidade do Felipe, por exemplo. O Felipe, que começou bem abaixo, entregando várias bolas ali no começo do campeonato, teve uma crescente do seu futebol durante a competição, fazendo esse segundo volante, fazendo essa transição ofensiva. Porém, o Felipe é um jogador que oscila demais e não dá para ele ter essa responsabilidade de armar a equipe, tanto que não funcionou. No hexagonal final, o Fortaleza acabou ficando ali em terceiro lugar, jogou sem a vantagem na semifinal, foi enfrentar o Floresta ali na semifinal sem vantagem, o nosso algoz Floresta, que havíamos perdido no hexagonal final. Conseguimos ali aplicar 2 vitórias por 3-1, mais uma vez sem repetir equipe, foram 18 jogos, 18 equipes diferentes provavelmente,
e conseguimos vencer e chegamos ali. Pô, podemos ser campeões sim. Apesar de o técnico Rogério Ceni afirmar que seria até chato o Ceará não ser campeão, isso e aquilo, alguma polêmica ou outra do Rogério Ceni falando que o Uniclinic teria favorecido o Ceará, mas chegamos vivos ali na final. Fortaleza tinha plenas convicções, apesar de saber, eu até falei, que a principal obrigação do Fortaleza era chegar na final. Chegando na final, sendo o Clássico Rei, é uma coisa muito equilibrada, que detalhes decidem, mas não foram os detalhes que decidiram esse campeonato, na verdade é essa. Faltou alternativas ao Fortaleza. O Ceará foi bem melhor nas duas partidas. Na final, no primeiro jogo da final, o Ceará poderia ter sido campeão logo ali, poderia ter sacramentado seu título logo no primeiro jogo da final. Quando abriu ali 2-0, o Ceará poderia ter feito 3, 4 tranquilamente e não conseguiu. O gol do Gustavo, no final daquele jogo, nos deu a esperança de novo, podemos ser campeão, é clássico, tudo mais, e fomos pro segundo jogo com uma certa esperança. Chegando no segundo jogo, mais uma vez, nada deu certo, Ceará saiu na frente, fez 2-0, acabamos diminuindo ali no final e o Fortaleza acabou vice-campeão da competição. O saldo que a gente tem do Fortaleza ali é bem 50-50, né? Temos vários pontos positivos, como o Gustavo, que muita gente desconfiava e se demonstrou ali um grandíssimo artilheiro. E do outro lado temos o Alan Mineiro, que ainda não conseguiu desempenhar seu futebol. Temos ali no meio da balança o Tinga que chegou desconfiado, porque eu não esperava muita coisa do Tinga que eu vi em 2015. O Tinga que eu vi em 2015 era um jogador regular e só. O Tinga 2018 ficou muito melhor, porém chegou uma parte da competição que ele se esgotou. Então temos ali os três lados da moeda, né? Não é só dois não, são três, mas me entendam. É o lado positivo, o lado negativo e o lado regular. Enfim, chega aí a Série B, o Fortaleza tem uma difícil missão depois de 8 anos ali no inferno, de ir em busca, primeiro pra mim, se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Eu quero subir pra Série A, mas eu acho que o meu primeiro pensamento é, meu filho, garantir ali os 46 pontos, que é a pontuação mágica, e aí sim pensar em acesso ou qualquer outra coisa. Nossa equipe não é ruim, eu discordo de muita gente que falou aí que o Rogério Ceni não tem culpa porque nossa equipe não é ruim e tal. Nossa equipe é boa, tem sim que ser qualificada ali em alguns setores, precisa de peça de reposição, precisa de um ou outro titular, mas no geral nossa equipe é qualificada, ainda mais para um cearense. É qualificada sim, precisamos da retomada de algumas peças, como Alan Mineiro, como Alípio, precisamos ali da constância do Gustavo, que já se mostrou importantíssimo, o Gustavo sendo esse nosso artilheiro, esse nosso goleador, seria importante demais na Série B, mas não tem nada horrível e também não tem nada de flores, né? Nem flores, nem espinhos. Assim como o técnico Rogério Ceni. Eu já teci críticas, já teci elogios, ele tem que melhorar ainda muitas coisas, mas ele tem sim boas ideias, a verdade é essa. Ele é um técnico inexperiente e a galera não entende isso. Quando eu falo que o Rogério é um técnico inexperiente, todo mundo rebate como ele é um mito, o Rogério Ceni é um mito como goleiro. Como técnico, ele ainda está começando sua carreira profissional. Enfim, o vídeo ficou longo, mas eu tinha que falar um pouco disso. Eu passei dias dissolvendo, né, absorvendo essa derrota no clássico, na final, pensando ali na Série B. Eu tinha que fazer esse vídeo aqui de cabeça mais fria, eu já tinha feito um vídeo de cabeça quente saindo do jogo, falando algumas bobagens, ao meu ver, talvez hoje eu não falaria, segurava um pouco mais, mas eu também precisava daquele momento de desabafar, colocar tudo pra fora que eu tinha. Então é isso, galera. Se você assistiu até o final, vai lá embaixo e comenta o Dudu tá doido, que é pra eu saber que você assistiu até o final. Beleza? Enfim, é isso. Se você assistiu até o final também, curte, compartilha, se inscreve. Um abraço, até a próxima e que venha a Série B. Bora, é Série B agora, porra!